Por quê? Mas a energia das pessoas ou a energia espiritual, você está dizendo? As duas coisas. Porque das pessoas é de se entender, né? Gera inveja, gera ciúme, gera uma série de coisas. Por que dos espíritos não estarem contentes com isso? Porque, querendo ou não, o projeto ele libera as pessoas de ciclos de dor. De ciclos de dor. Eu vou dar um exemplo muito simples. A gente leva vários convidados que superaram coisas absurdas. Superaram câncer, superaram AVC, superaram acidentes terríveis em que perderam o movimento do corpo ou ficaram cegos, né? E essas pessoas continuam lutando nas batalhas da vida, né? E aí, às vezes, a pessoa está lá triste em casa, em depressão, por causa de um emprego ruim, entendeu? Por causa de um chefe, por exemplo, por causa de alguma dívida. Fala, cara, mas assim, tem vários casos, né? A gente está assistindo a história no Paranormal lá de alguém que superou um câncer e passou um ano internado entre a vida e a morte, e de repente você que está em casa está reclamando de tudo, esbravejando e criticando Deus e o mundo porque você não está feliz no seu emprego. Entende? As pessoas começam a perceber que talvez a infelicidade delas sejam causadas por problemas muito pequenos. E normalmente é isso. Sim. Normalmente são problemas muito pequenos que nem existem e que a pessoa transforma aquilo numa tempestade absoluta de infelicidade e dor e trauma. Você entendeu? E outra coisa, a gente traz uma perspectiva também de que a vida ela vai além disso. Ela vai além dessa matéria, né? Assim, tudo que a gente fala, na verdade, lá é para entender o outro lado, que é o que é além da fiscalidade. Então, o que isso afeta? Eu vou falar termos aqui espiritualistas, mas, por exemplo, o que é um ser obsessor? Já deve ter ouvido falar disso. Eu ia falar exatamente disso. É um obsessor que está infeliz porque você está libertando essas pessoas no qual ele está aprisionando, de certa forma? Exatamente. Imaginei. Exatamente. Eu tive um sonho lúcido uma vez em que eu vi tipo um funil de almas, de trevas, assim, girando em cima da mesa do nosso podcast, né? Eram seres... Cara, é que na verdade já aconteceu coisas piores, mas eu tô falando do meu sonho aqui. Entenda como um sonho, tá? Quem tá em casa, né? Entenda como mais um que um sonho, uma visão, talvez. Mas entenda como um sonho para facilitar. Mas aí o que era, né? O que eram essas almas trevosas? Seriam seres obsessores que se desprenderam de pessoas que se libertaram por conta do que a gente discute todo dia no programa, entendeu? Então, por exemplo, um obsessor da inveja, um obsessor dos ciúmes, um obsessor do álcool, por exemplo, um obsessor da reclamação ou da dor, ou do martírio, sabe? Infinitos obsessores. Sim. O que é basicamente o obsessor? O obsessor é uma energia ruim de alguém que é viciado em uma prática autodestrutiva. Por exemplo, reclamar demais. Vou falar uma coisa básica, que todo mundo em casa vai se identificar. Quem reclama demais? Você está alimentando um obsessor dessa energia da não aceitação, da ingratidão, né? Da infelicidade, da falta de amor próprio. A pessoa que está sempre reclamando, ela está alimentando esse tipo de energia das trevas. Que vai, de uma forma, ficar ancorada nela ali, né? Exatamente, entendeu? Então, entenda o seguinte, tá? Tudo é uma energia. Tudo é uma energia. A energia, por exemplo, do álcool, do alcoolismo, é uma energia das trevas profunda. Por quê? Porque só gera dor. Só gera dor. Uma pessoa alcoólatra, ela destrói a própria vida, destrói a vida das pessoas, destrói a vida daqueles que amam aquela pessoa, destrói a vida daquelas pessoas que ele acha que ama também. Então, assim, você imagina, isso é um ciclo de dor. É um sentimento real que as pessoas sentem ali. É dor, é sofrimento o tempo todo. Isso gera o quê? Isso gera um acúmulo dessa energia aonde quer que essa pessoa vá. E a gente entende, do ponto de vista espiritual, que isso é um obsessor, que é alguém que se alimenta, alguém, entre aspas, é um espírito das trevas que se alimenta daquela energia e que vai fazer de todo o possível
para que aquela pessoa continue a se manter no alcoolismo. Entende? Então, assim, essa energia do mal, que a gente pode considerar que é uma energia de dor, ela quer que essa pessoa, que esse alcoólatra, continue sendo alcoólatra. Continue magoando a si próprio e destruindo a vida dos outros. Porque o alcoolismo faz isso. Você imagina? Eu tenho amigos meus que são filhos de pais alcoólatras. São pessoas que têm problemas, têm 40 anos e têm problemas até hoje, porque viam o pai agredir o irmão, agredir a irmã, voltar ensanguentado para casa. Cara, eu levei anos para começar a tomar cerveja, porque justamente esse era o meu pensamento. De, cara, se eu beber, eu vou ficar que nem meu pai quando ele brigava em festas. Exatamente. Meu pai brigava em festa de família e eu vi algumas festas acabarem por conta do meu pai ter ficado alterado. Isso eu já falei para ele recentemente. Cara, tipo, era uma coisa que me bloqueava a tomar uma cerveja com os amigos. Não, cerveja não, porque isso aí pode me levar a um caminho que eu não quero passar, assim como meu pai passou durante a minha infância. Então... E com a maturidade, sei lá, fui começar a tomar cerveja com 35 anos. Agora sim, você imagina a dor que existiu dentro de você desde a sua infância até agora. Cara, uma dor que você conviveu com ela por conta do alcoolismo do seu pai. Sim. Você entendeu? Então, cara, isso machuca demais. É um ciclo de dor. Como é que você rompe esse ciclo de dor? Meu pai parou de beber, eu já tinha 17. Nossa, graças a Deus. Super de boa, assim. Tomo uma cervejinha com ele de boa, mas assim, meu pai ficava extremamente violento bebendo, e na época era Dreyer. Tomava o Dreyer e meu pai virava um bicho. Então, assim, graças a Deus, ele conseguiu se livrar. Pode ser um lance desse, né? Um obsessor que estava ali. Dreyer e Hollywood era o cigarro que meu pai fumava na época. E aquilo ali estava levando ele pro buraco, cara. Não só ele. Esse família. Que é o ponto. Exatamente. Entende? Então, assim, as pessoas pensam assim, não, mas alcoolismo é um problema da vida... Não, não é. É um problema espiritual. Porque é um processo que envolve todas as energias dos seres vivos envolvidos. Então, tudo que envolve os seres encarnados tem um princípio na espiritualidade. Começa tudo antes. E pode terminar antes e depois também lá. Né? Só que a nossa cura, como é que a gente faz? A gente faz a partir do nosso entendimento. Algum momento você já... Não é conhecimento, é entendimento. Algum momento você já sentiu que tinha um obsessor em você? Nossa Senhora. Várias vezes. Várias vezes. Recente? Cara, recente, nem tanto. Mas no passado, sim. E eu lembro bem, assim. Ele te prendia o quê? O vício de comer, por exemplo? Cara, o vício de comer, ele também é espiritual. Mas ele é um pouco diferente. Mas era muito mais um obsessor que focava na minha falta de amor próprio. Que ele destruía a minha capacidade de eu amar a mim mesmo e de eu me entender como alguém relevante no mundo. Não profissionalmente só. Tudo. Todos os aspectos. Eu ainda tenho resquícios disso. Por quê? Um exemplo simples. Às vezes as pessoas me param na rua... Porque às vezes confunde com um lance psicológico e tal. Não. Às vezes as pessoas me param na rua, por exemplo, e me param, olham pra mim e falam, cara, eu preciso te agradecer demais. A pessoa começa a chorar. E, cara, o que você fez mudou minha vida, transformou minha história, não sei o que lá. Assim, eu ainda tenho, às vezes, dificuldade em acreditar que eu fiz parte desse processo com a pessoa. Mas fiz, porque eu tava buscando a minha cura. Né? A minha cura para essa dor, para não me sentir relevante ao mundo. E eu falei isso, inclusive, lá no Vênus Podcast. Quando chamaram a gente para ir lá, no podcast das meninas, eu falei pro Guru, eu prefiro não ir. Vá você. Ele falou, por quê? Porque eu não me sinto relevante. Entendeu? Não sentia no hype. Exatamente. Eu não me sentia alguém que fizesse alguma importância na vida de alguém. E eu tô aprendendo isso. Eu tô aprendendo. E eu aprendo isso de várias formas. Não é típico de quem veio de trás das câmeras?
Cara, não se eu não tivesse um processo de trevas dentro de mim que tivesse me afetado dessa forma antes. Que eu tenho essa compreensão. Você entendeu? Eu tenho essa compreensão hoje, né? Inclusive, eu até fiz uma reflexão com mim mesmo, né? Recentemente, com a morte de um amigo meu, morreu 2 semanas atrás, e aí eu carreguei o caixão dele, né? E uma reflexão que me veio que é muito interessante é que, assim, as pessoas realmente estavam muito tristes com a morte dele, né? E obviamente eu também estava. Mas eu fiquei pensando o seguinte, eu vi aquele monte de gente, né, no funeral ali, no velório, todo mundo chorando, todo mundo abalado e tal. Eu falei, cara, é interessante perceber como as pessoas ainda são relevantes na vida das outras, né? Porque tudo parece, às vezes, tão vazio, tão superficial, as conexões humanas são tão frias, que você pensa, cara, ninguém se importa com ninguém. Ninguém se relaciona profundamente, ninguém se conecta com ninguém. Mas lá no velório, no enterro, eu percebi que sim. Então foi meio que carregar o caixão do meu amigo foi um presente, né, da vida para mim. Porque sim, as pessoas ainda se importam com as outras. Quando alguém morre, as pessoas sentem a dor da falta, né? Sentem a dor da perda. Então, isso para mim é significante. Por quê? Porque eu sempre me entendi como alguém insignificante para os outros, como alguém que não fizesse importância para nada ou para ninguém, entendeu? E obviamente isso vem de traumas meus do passado, Sim. de bullying na escola, dos valentões. O valentão te enfia a cabeça na privada, ninguém faz nada. Por que ninguém reage contra um valentão? A solução mais lógica era porque eu sou irrelevante, porque ninguém se importa comigo, criança. Sei lá, eu devia ter 7 anos, os caras roubavam meu lanche, rasgavam minha roupa, quebravam meus lápis e não sei o quê. Eu não conseguia fazer uma prova. Eu falava, professora, eu não tenho lápis para fazer a prova. Eu falei, você devia ter trazido. Quebraram o meu lápis, professora. Eu não consigo fazer. Daí a professora, então se vira. Eu falei, nossa senhora, eu sou tão irrelevante assim? Eu sou tão invisível para as pessoas? Qual que é a orientação que seu pai te dava nessa época? Cara, muito pouca. Eu nem discutia isso com meu pai. Não levava para eles? Não. Recentemente, eu tô perguntando porque recentemente minha filha sofreu um bullying na escola. Os nossos filhos estão sofrendo. E a primeira coisa que eu falei para ela, como que foi? Aí ela foi me explicar, ela me chamou de Pick Me Girl, que é uma menina que quer se aparecer pra galera e tal. E eu falei, primeira coisa, você vai identificar alguma característica nela, você vai devolver. Beleza, você está me trazendo essa informação, legal. Mas você sofreu com isso. Então você não vai sofrer com isso. Você vai bater de frente com ela até o momento que ela vai te respeitar. Não sei se é uma orientação mais adequada, mas assim, foi do jeito que funcionou comigo. Perfeito. Cara, batiam de frente comigo, eu batia mais firme para, de uma certa forma, me notarem. E aí a orientação que eu estou dando para ela. Legal, traz a informação, seja de boa, mas foi para cima de você, não sofra calada. Cara, eu acho que é bem nessa linha. Eu converso com a minha filha, também está passando pelo mesmo processo, né, de bullying. E eu falo, filha, a vantagem que você tem é que você pode contar tudo pro papai e pra mamãe. O seu pai, que sou eu não tive. Eu não tinha ninguém para falar. Eu tinha que me virar sozinho, filha, na escola. Eu tinha que lutar, eu que tinha que reagir. E eu que tinha que processar. Você tem 2 aliados aqui, você tem seu pai e sua mãe. Inclusive, eu tô pensando em fazer um encontro lá no Paranormal, encontro de cura das nossas crianças. Pegar todos os pais que têm filhos que sofreram bullying, juntar todas essas crianças, botar elas para conversarem, contarem suas histórias, se divertirem, comerem juntas, fazerem amizades, se relacionarem. Tipo, você tem um filho que sofre bullying, que está em casa isolado, você não sabe o que fazer? Leva ele lá pro nosso encontro. A minha filha, ela vai palestrar de 12 anos, ela vai contar a historinha dela, de como que foi o bullying que ela sofreu, o que ela fez, como ela superou. E você vai levar suas crianças lá e as nossas crianças vão buscar as curas delas. Porque minha esposa, ela tem um discurso que é da paz, né? Não, se você é superior a isso, o quanto isso está te afetando e tal.
E eu já tenho mais um discurso de, cara, bate de Enfrentamento. frente. De enfrentamento. Beleza, você é da paz, você precisa se sentir superior e ter essa chama aí dentro de você, mas não para você. Você não pode ser sofrer passiva, porque você foi agredida. Exato. Vai pra cima. É bem essa linha mesmo. Então, tudo isso que a gente está falando, na verdade, que é muito atual, né? Tem a ver com esse meu processo de obsessor que eu vivi. Então, assim, que era essa energia muito densa que me colocava num lugar de que eu não era ninguém, de que eu não tinha relevância, de que as pessoas não iriam se relacionar comigo, de que as pessoas não queriam ser meus amigos, de que as pessoas não queriam se aproximar. Então, eu alimentei essas trevas, que era esse obsessor. E isso vai, né? Vai indo Vai. durante a vida. Então, você imagina, eu poderia estar afundado hoje numa depressão terrível. Sim. Né? Mas não, eu decidi curar a mim mesmo, publicamente, compartilhar a minha cura com as pessoas. Óbvio que eu tenho um monte mais de trevas e obsessores, todos nós temos. Sim, né? Você vai evoluindo então, dia a dia, né? É isso. Então, assim, o paranormal é isso, é o nosso processo de cura lá. Então eu tô me curando o tempo todo. E as pessoas todas fazem parte disso, as pessoas entraram nesse meu processo. Então, no começo, por exemplo, eu odiava tirar foto com as pessoas. Eu lembro a primeira vez que a gente foi na Mystic Fair, 1 ano e meio atrás, que eu olhei e assim, eu vi uma fila de pessoas assim, ó, dobrando o quarteirão do evento. Eu falei, meu Deus, Guru, eu não vou conseguir. Eu não consigo, Guru. Você me desculpa, eu vou me trancar no quartinho aqui do stand. Vai lá e tira você as fotos, Resolve cara. lá. Você entendeu? Aí ele falou, não. Você vai porque você agora virou artista. Você bota isso na sua cabeça, você virou um artista agora, você não vai se esconder mais. O Guru falou, ele deu um esporro lá. Você vai lá fora e vai fazer foto com todo mundo. Se vira. Você vai atender cada um e vai sorriso no rosto e com a melhor das intenções. Sim. Eu falei, tá bom. Passa o seu melhor, né? Porque no final das contas, a pessoa que espera numa fila para bater foto é isso que ela espera de você, né? Exatamente. Uma energia ali, um carinho, um abraço. Então, cara, foi muito louco, assim, foi um processo de cura muito profundo pra mim.